Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Querido ouvinte, querida ouvinte, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí, que vocês estejam se cuidando. Eu gostaria de dizer que hoje eu tô muito feliz porque a gente tá testando um microfone novo. Depois vocês contam pra gente se o áudio tá legal, tá? Para o nosso tema de hoje, nós vamos chamar mais uma vez o nosso membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana! Oi, Augusto! Muito obrigado por esse convite maravilhoso. É um prazer, uma alegria imensa estar com você e com os nossos ouvintes aqui todas as semanas, né? Todas as segundas-feiras, né, gente? Opa, desculpa. A você que está nos ouvindo, dirigindo o carro, tome cuidado, viu? Ou lavando a louça, não derrube nenhum prato. Ou limpando a casa, a todos vocês, nossos amigos e amigas, eu desejo bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Muito obrigado por estarem aqui. Temos mais um país nos escutando, Ana. É sério? Sim, é a França. Ai, gente, olha, estamos chiques. Valeu, galera, por estarem curtindo nosso podcast. E antes do nosso tema de hoje, que vai ser assim, ó, top, a gente quer falar com vocês sobre algumas atualizações aí que aconteceram sobre o Economia de Francisco, né? Como vocês sabem, já desde o começo do nosso projeto, o Educação Financeira para a Vida, ele foi enviado para participar do evento A Economia de Francisco, que era para acontecer em março desse ano, né, Augusto? Exatamente. E aí, gente, devido à pandemia do Covid-19, foi adiado para novembro deste ano, do dia 19 ao 21, né? Mas o que acontece, né, Augusto? Como a gente tá aí com restrição no mundo inteiro, segundas ondas, né, de Covid, infelizmente, né, por mais que a gente já esteja avançando, graças à ciência, está vindo uma vacina aí, né, se Deus quiser, a gente ainda não tem segurança para viajar e, inclusive, os brasileiros não podem entrar na Europa, né, em alguns lugares. E se pudesse entrar, teríamos que fazer uma quarentena aí de 14 dias, né? Você tem dinheiro pra tudo isso? Não, né, gente? Quem acompanha a gente aí faz tempo sabe que a gente fez rifas, vai ter sorteio, que eu vou falar daqui a pouco, né, da nossa rifa, pra conseguir viajar. Então, assim, nós e a maioria dos participantes não teríamos condições de ficar fazendo essa quarentena. Sim. E pensando nisso, aconteceu uma coisa muito legal, que sábado de manhã a gente recebeu um e-mail falando sobre alterações nas datas, né, Augusto? Isso, e a novidade é que esse ano nós teremos o evento online, inteiramente virtual. Sim, com o Papa Francisco, né? Com o Papa Francisco presente. Ai, imagina uma live, nós ali fazendo bate-papo. Ai, que emoção, nem consigo imaginar. Eu vou falar Francesco, como eu falei em 2013, quando ele esteve em Aparecida e tocou na minha mão esquerda. Augusto já é exibido, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Bem, então, e a notícia boa é que o ano que vem nós teremos, provavelmente, um encontro presencial em novembro. Exatamente, na mesma data. Então, no e-mail que a gente recebeu, tá escrito que eles vão manter esse ano em novembro online, porque a gente não tem condições de viajar, né? Não só os brasileiros, como, enfim, a maioria das pessoas do mundo todo, né? E aí vai ser mantido esse evento online pela questão que é o seguinte, a gente tá muito engajado. Estão acontecendo muito evento, muitos encontros, rodas de conversa, conferências da Economia de Francisco pelo mundo todo, né? Então eles não querem perder esse engajamento da juventude, vão fazer um evento online e tá dito lá, escrito no e-mail, que muito provavelmente vai ter o encontro ano que vem presencial, mantendo a mesma data. Eles vão entrar em contato para dizer aí se vai ser mesmo nos dias 19, 20 e 21, mas vai ser ali no mesmo mês, talvez tenha alguma alteração de alguns dias. Mas a gente ficou muito feliz com essa notícia porque a gente pensa que é um evento democrático, né? Exatamente. E a organização quer que todos participem, então eu acho que foi uma decisão muito sábia. E não tinha por que deixar de fora alguns países como o nosso, né? Alguns países também da América Latina. A América Latina em peso, né? Nós somos a segunda maior delegação com 283 jovens inscritos. Então,
eu acho que essas coisas pesaram um pouco ali para as decisões. E que bom que vai manter o evento online e o ano que vem, se Deus quiser, nos encontraremos com os grandes prêmios Nobel, com jovens do mundo inteiro, para a gente realmar essa economia atual. Isso aí, Augusto, muito bom. E aí, gente, antes que a gente esqueça, então, dia 5 de setembro, que vai ser no próximo domingo, né, se eu não me engano, a gente vai ter o sorteio da nossa rifinha de papel, tá? Então vamos divulgar nas redes sociais. Últimas chances para comprar e concorrer a um balde de 10 kg de açaí. Lembrando que para quem mora longe, a gente vai depositar o prêmio em dinheiro, tá? Um vale lanche na Harley, hamburgueria e uma Tupperware de 10 litros. Isso, então você que é de fora do Brasil, está nos acompanhando aí, já são 14 países, se eu não me engano. Você pode comprar a sua rifinha e nós vamos enviar, se você ganhar o dinheiro, nós vamos enviar para você. Fechou, gente, então é isso aí. E lembrando também que chegando nos mil streamings, nas 1000 audições, nós vamos fazer um mega sorteio que a gente tá preparando, não vamos revelar ainda, é surpresa, mas tá quase chegando, gente. Bora ouvir o podcast aí pra gente bater essa marca e fazer mais um sorteio top pra vocês. E agora, galera, sem mais delongas, bora pro nosso tema de hoje, que é um tema um pouco polêmico, mas é muito importante e faz parte, ou pelo menos deveria fazer, da vida de todas as pessoas. Tchararam. Poupança! Isso aí, Augusto, poupança. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a poupança, né? E aí, muitos dos mistérios, vamos chamar de mistérios que envolvem essa palavra, vamos entender o que ela significa, né? E falar um pouquinho sobre ela, né? Por que talvez a gente não faz poupança e entender também o que espiritualidade tem a ver com isso, afinal de contas. É verdade. Então, no episódio de hoje, o nosso bate-papo sobre o que é poupar. Qual a diferença entre poupar e investir? E aí, galera? Vocês sabem? Gente, é muito importante a gente entender em primeiro momento que poupar é o que a gente não consome. Então, quando a gente recebe um dinheiro lá, fruto do nosso trabalho, ou enfim, de uma outra renda que a gente tem duas destinações. Ou a gente vai consumir, ou seja, a gente vai gastar esse dinheiro com alguma coisa, ou nós vamos guardar esse dinheiro, certo? Não tem mais o que inventar. É verdade. Então, aí, o dinheiro que eu consumo, que eu gasto, eu vou escolher com o que eu vou consumir. E nós temos alguns episódios que falam sobre isso, né? Equilíbrio, autocontrole, preceitos. Decisões, a gente falou também um pouquinho, envolve esse contexto, as decisões econômicas, né? Como gastar, com o que, né? Os valores éticos. Isso. E aí, gente, o dinheiro que a gente guarda, a gente pode investir ou não, né? Diferente. Investir, Augusta, quando eu coloco meu dinheiro em algum produto financeiro, né, que vai me render uns juros. Por exemplo, a caderneta de poupança é um tipo de investimento. Muitas pessoas confundem poupar com caderneta de poupança, entendeu? Poupar é não gastar. Entendi. Posso deixar o dinheiro em casa, posso deixar na conta corrente, e se eu não gastei, eu poupei. Eu conheço gente que guarda dinheiro em casa, em espécie mesmo. Ah, é? Debaixo do colchão. Pois é, gente, isso é muito real e a gente vai falar também sobre por que isso acontece, né? Mas é importante primeiro a gente ter claro isso. Poupar é não gastar. Então eu posso poupar e guardar em casa, guardar na conta corrente, guardar embaixo do colchão. Investir é quando eu pego esse dinheirinho que eu guardei, que é o que sobrou, vamos colocar aqui entre aspas, né? Sobra do consumo. E aí eu vou alocar ele em algum produto financeiro que vai me render juros. Então nós podemos dizer, Ana, que o investimento, né, poupar com vistas, né, do investir, ele tem que ter uma finalidade, né? Exatamente, ele tem que ter um objetivo. Então, não existe, gente, investir o dinheiro sem objetivos, tá? Então, para todo investimento, ele tem que ter um objetivo, porque o investimento ele caminha junto com o tempo. Então, eles têm um prazo. Então, eu tenho que saber para que eu quero aquele dinheiro, para quando que eu quero aquele dinheiro, tá? Mas não se apavorem que o episódio de hoje não é sobre investimentos. Então, a gente vai ter um episódio sobre investimentos, sobre outros assuntos. Hoje, nós vamos falar da poupança.
Então, continua. Inclusive, nós vamos trazer, né, pessoas especialistas em investimentos. Sim, gente, aguardem nos próximos episódios. Gente, é o seguinte, por que é assim? Eu acho que para a maioria das pessoas é muito claro a importância de você poupar, ou seja, de você não gastar hoje, né, para você poder gastar no futuro. Porque a gente também tem que entender assim, que guardar dinheiro para guardar não faz sentido. Porque se a gente guarda, se a gente poupa, é porque a gente quer gastar no futuro, se preparar para o futuro, para um imprevisto, para um projeto, enfim. Mas por que a maioria das pessoas, e aí pensando no Brasil, por que a maioria das pessoas sabe, a gente sabe, não, a gente tem que guardar o dinheiro, a gente cresce ouvindo, não gaste tudo que você ganha, né? Frases do tipo, preceitos como esses. Mas porque é cargas da água que a gente não faz isso, Augusto? Por que a gente sabe, mas a gente não faz? Será que tem alguns fatores culturais, históricos, que nos marcaram e deixaram, portanto, marcas na nossa cultura, na nossa história, no nosso modo de lidar com o dinheiro? Com certeza, gente, ó. Eu já adianto pra vocês que tem vários fatores que influenciam nesse comportamento, nessa decisão de poupar ou não poupar. Então, poupar é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha, é uma decisão, certo? Como a gente falou lá no episódio de Santo Inácio. Mas, gente, a gente tem que entender que quando a gente pensa em Brasil, um desses aspectos que fica muito destacado, que é o que a gente vai trabalhar hoje, é a questão cultural, a história do Brasil. É o que a gente chama de memória inflacionária. Então, a gente vai entender o que é essa memória inflacionária e o que ela tem a ver com o fato de você guardar ou não o seu dinheiro, tá? Então, Augusto, é o seguinte, a gente tem que entender que para nós jovens, né, como eu e você que nascemos nos anos 90, por exemplo, a gente não viveu um período difícil no Brasil, que foi a década de 80. Muita gente que tá ouvindo a gente aqui ou passou por esse período, ou nasceu nesse período, né? Então era muito jovem, ou até mesmo escutou na escola a década perdida do Brasil. Quem nunca ouviu essa expressão, né? Gente, os anos 80 foi uma década muito complicada pro Brasil, porque foi marcada pela hiperinflação, né? E aí a gente tem que entender assim, gente, que a inflação, para quem não entende o que é, basicamente é o aumento generalizado dos preços, tá? Então, assim, ó, supondo que você tem 10 reais hoje e você acorda e amanhã esses 10 reais valem só 5. Nossa, Ana, como assim? Caramba! Gente, isso acontecia na década de 80. Então, o que aconteceu? Antes desse período, o Brasil viveu muitas coisas. A gente teve uma ditadura, teve um período ali até de, vamos chamar de crescimento econômico, entre aspas. Mas na década de 80 veio a conta, né? A conta sempre vem. A conta sempre vem. E quem paga? E quem paga geralmente é o mais pobre. As pessoas que têm menos recursos, recai sobre elas, né? As fases difíceis do Brasil. E nesse período, gente, a gente teve muitas moedas, porque assim, o que acontecia? Por que, Ana, que tinha tanta inflação? Era inflação de 100% ao mês, era 1000% somando o ano. Hoje em dia a gente tem uma inflação aí 2, 3, 4% que é a meta, né? A gente olhando pra trás, não dá nem pra imaginar isso, né? Mas por que isso acontecia? Porque assim, como a gente não tinha uma moeda estável, né, que hoje a gente tem um real, agora vai ter até uma nota de 200, né? A gente tem essa moeda bonita, uma moeda forte, uma moeda estável, a gente não tinha isso. E aí, os presidentes, os ministros da economia, né, na época não era esse ministério, mas enfim, eles tentavam criar uma moeda que segurasse a inflação. Por que acontece? Olha só, criou uma expectativa nas pessoas. Por exemplo, se o Augusto tivesse uma empresa naquele tempo, Augusto, você já via que o presidente não estava indo muito bem, que aquela moeda não estava indo muito bem, você já pensava o quê? Eu vou aumentar meus preços antes que eles mudem a moeda. E assim, gente, isso acontecia. E aí, a inflação acabava com o poder de compra das pessoas. Então, as pessoas, gente, o que elas tinham que fazer para conseguir sobreviver? Como elas não sabiam se o dinheiro delas ia ter aquele valor amanhã, ela recebia, o que ela fazia, Augusto? O quê? Ela corria no mercado,
fazia uma limpa, fazia um estoque pra casa. Gente, faltava produtos nos mercados. Porque assim, você podia acordar com o teu salário e hoje você comprar arroz, carne, salada. Amanhã não dá pra você comprar arroz. Por quê? Trocou a moeda, a inflação subiu muito. Nos mercados tinham aquelas funções, né, de ficar marcando o preço, marcar o preço, né? Inclusive, Augusta, minha mãe trabalhava nessa época, não foi o primeiro emprego dela, né? Que ela nasceu nos anos 70, então ela trabalhava no mercado quando ela tinha 14 anos. E era um caos, gente, porque às vezes passava a maquininha marcando com outro preço, né? Aí a pessoa chegava lá com 2 preços pra pagar a mercadoria. Que loucura. E quem quisesse guardar dinheiro nesse período? Então, é aí que tá a questão, gente. Pensem bem. Primeiro que as pessoas, elas já tinham esse comportamento de gastar imediatamente pra não perder o poder de compra do dinheiro deles, né? E poupar, Augusto, primeiro que a gente não tinha, assim, acesso das pessoas a serviços financeiros. Não era todo mundo que tinha uma conta em banco igual tem hoje em dia. Não existia isso, né? E hoje ainda, gente, por mais que a gente pense que todo mundo tem conta em banco, não. A gente ainda tem muito que trabalhar nesse ponto. Mas naquele tempo que a gente tinha uma conta no banco, era só que a gente tinha mais recursos. As pessoas não tinham, sabe? Então, já eram 2 reforços. Não tinha acesso a uma conta e tinha esse reforço do comportamento de consumir agora, porque o dinheiro pode não valer, pode vir uma nova moeda, né? E o que eu queria falar pra vocês entenderem, gente, é óbvio que a gente tá falando aqui bem sinteticamente, né? Pra vocês entenderem bem sobre esse tema, eu indico um livro pra vocês muito legal, que é bem didático, bem completinho, que é o livro da Miriam Leitão, A Saga Brasileira. É muito interessante. Ele conta muito sobre esse momento, assim, que a gente viveu de uma maneira, assim, que não é economês, não é para as pessoas mesmo entenderem com mais facilidade. Então, a gente pensa, vocês conseguem imaginar 10 anos vivendo isso? A gente, tipo, hiperinflação? 10 anos estão ali vivendo essa loucura. 10 anos de turbulência. Como um avião que... Não, você não tinha segurança com o seu dinheiro. Então, as pessoas não tinham incentivo nenhum para guardar dinheiro. Isso é a memória inflacionária. É a memória inflacionária. E aí, gente, veio uma coisa pior ainda, que se pensa que tá ruim, não pode piorar? Pode piorar. Pode piorar, Augusto. Porque aí o que aconteceu? Lá no começo dos anos 90, veio um presidente que prometeu fazer milagres, né? Que é chamado Collor, que inclusive é senador hoje, né? Então a gente realmente não tem uma memória boa para algumas coisas e para outras fica uma memória gravada, né? Mas enfim, este cara que hoje é senador, ele fez um plano, gente, econômico, porque ele tava desesperado, assim, essa parte do desespero eu entendo, ele tava desesperado, 10 anos de sufoco, ele prometeu que ele ia tirar o Brasil, que ele ia criar uma moeda forte, que ele ia tirar o país dessa crise. O que acontece, Augusto? Ele simplesmente confiscou o dinheiro da poupança das pessoas. Como assim, Ana? Gente, ele pegou o dinheiro pra quê? Porque ele não queria que a pessoa, Augusto, recebesse, pegasse o dinheiro e gastasse imediatamente, porque gerava inflação. Então, pra controlar essa inflação, ele foi lá e pegou o dinheiro. Então, quem tinha até uma quantia lá que era, acho que 10 ou 15 mil cruzeiros, cruzados, eu sempre confundo porque é muita moeda, foi mudando toda hora, gente. Foi confiscado pelo governo. E o governo falou assim: não, eu só tô pegando de você agora, Augusto, mas eu vou te devolver em 12 parcelas. Começar a devolver ano que vem em 12 parcelas com juros. Gente, primeiro, isso aconteceu para poucas pessoas, tá? Essa devolução. Segundo, pensa, você tava naquele dia comprando uma casa, comprando um carro, pessoas com negócios para fazer. Meu Deus. O presidente simplesmente pega seu dinheiro. E aí, se acorda, o dinheiro não tá lá. Pensa bem o trauma, gente, que gerou nas pessoas. Então, pensa. Olha só que loucura. 10 anos as pessoas consumindo porque precisava para não perder o poder de compra. Depois, ela já não tinha, né, comportamento de poupança. Quem tinha, o presidente foi lá e tirou. E a gente tá falando, gente, do começo dos anos 90, não faz tanto tempo assim. Não. Né? Aí, olha só. O presidente, tanto é que sofreu impeachment, né? Ele foi impeachmentado por causa disso, né? E outras coisas que, era o mínimo, né? Que foram descobertas. Mas isso não vem ao caso, né? Isso é pra vocês entenderem a história
da educação financeira no Brasil. Então, gente, nesse período era impossível. Como que ia chegar o educador financeiro e ensinar a pessoa a investir o dinheiro? Primeiro que não tinha democratização, né? Não tinha o acesso que a gente tem hoje. Segundo que não tinha uma estabilidade na economia. Hoje a gente vive crise, mas a gente sabe que a gente pode poupar e tal. Pensa a cabeça das pessoas. Eu fico tentando me colocar no lugar e não sei o que sentir. O acesso às informações, né? Se hoje ainda é poucas pessoas têm o acesso à educação financeira, você sabe, né? Já falamos aqui num dos nossos episódios o nível de educação financeira do Brasil, dos gráficos da OCDE. Imagina naquela época. Não, sem palavras, gente. E aí, o que aconteceu? Olha que eu tô fazendo um hiper resumão, assim, da história econômica do Brasil ali desde os anos 80. Depois do Collor, a gente teve a nossa moeda, né? Que depois veio o Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real. E foi muito bom, gente, porque a gente finalmente teve uma moeda que conseguiu conter a inflação. Ana, mas como assim conseguiu conter? O governo teve que tomar outras medidas também para conseguir conter essa inflação. E aí, gente, o que acontece? Passou o tempo. E aí, depois dos anos 2000, o que aconteceu no Brasil? Você consegue lembrar? Anos 2000, o que aconteceu no Brasil? Assim, só para as pessoas entenderem. Não lembra? Foi ganhando a Copa do Mundo. Não, teve com certeza, teve Copa do Mundo. Então, em 94, a gente também ganhou a Copa do Mundo quando teve o lançamento do real, né? Então, gente, veio uma nova moeda e na década seguinte veio o crédito. Ah, sim. Começou o crédito. Consumo e vai e vem e tá que vem. Agora, gente, aí veio, depois dos anos 2000, um lado positivo é que as pessoas começaram a ter acesso aos bancos, às contas bancárias, lá. Mas aí foi oferecido crédito para todo mundo. É o que nós chamamos hoje, na educação financeira, a ausência de um consumo consciente. Sim, porque não foi ruim ter tido crédito, foi muito bom, gente, foi maravilhoso. O problema era a falta de educação financeira, né, que a gente não tinha. Aí, gente, dá uma olhada no histórico que a gente carrega essa memória inflacionária, né? Então a pergunta, por que poupar ou não poupar? Olhando essas perspectivas históricas, culturais, eu pergunto para você, nossos amigos e amigas ouvintes, o seu pai e sua mãe, eles poupam? Você tem o hábito de poupar? Seus avós, os avós que geralmente pessoas da nossa idade, né, entre os 20 anos, que nasceram nos anos 90 aí, ou os pais ou os avós tiveram experiências muito doloridas com esses anos 80, o plano Collor, que confiscou as poupanças. Conversem, ou já devem com certeza ter ouvido falar. Então a gente tem que entender também, né? Sim, tem pessoas que dizem, né, que é perigoso guardar dinheiro. Por causa disso, porque elas têm essa ideia. E aí transmitem isso para os filhos, para os netos. Não, poupar é perigoso, não pode. Tem que gastar. Porque teve esse trauma, né, que impactou profundamente e é muito compreensível, né? Eu posso falar aqui da minha família, né, gente? Porque meu avô, ele teve uma parte do dinheiro porque ele tinha vendido uma parte do sítio para comprar uma casa e perdeu uma parte do dinheiro que estava no banco entre esse período, né? E ele não recuperou. E ele é uma pessoa, assim, que não consegue guardar dinheiro no banco por causa disso. Ele ficou muito marcada essa experiência. Então, a gente tem alguém próximo. Então, tudo isso que a gente tá falando é o quê? Para que a gente possa entender. Esse é um dos aspectos que veio carregando a história do Brasil aí e a influência que vai sendo passada na nossa família, para que a gente não tenha um comportamento de poupança. Então, a gente não teve um reforçador para poupar, muito pelo contrário, só para consumir. Consumir, seja por preservar o dinheiro ou seja pelo crédito abundante, né? Que aí convida você a não esperar. Consuma agora, não espere, né? O apelo, né, ao consumismo. Tudo isso que vai crescendo, o endividamento. Então, gente, são os desafios, né? Isso aí é um dos aspectos, então, do porquê talvez a gente não tenha esse comportamento de poupança, né? Então, é a história da educação financeira que vem nos dizer. Mas e aí, gente? Vocês podem estar me perguntando, vocês podem até ver, né? Que eu fico um pouco, assim, ansiosa falando desse tema, né? Que me preocupa muito.
vocês me perguntam, e o que tem espiritualidade? O que a espiritualidade pode nos ensinar, nos iluminar nessa questão da poupança, nos ajudar aí a pensar um pouquinho nesses aspectos e mudar nosso comportamento, né? Assim, Ana, tem alguns textos bíblicos que destacam uma postura, né, que a gente pode dizer que iluminam alguns aspectos da nossa realidade que dizem respeito a essa atitude de poupar, investir, do que fazer, amanhã, né? do que fazer com o dinheiro, né? Sim. Eu me recordo de um texto da comunidade de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 25, nos versículos do 14 ao 29, que diz assim, brevemente, que o reino de Deus é como um homem que, prestes a partir para uma viagem, chamou os próprios servos e lhes confiou os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ele partiu. Imediatamente, aquele que recebera 5 talentos foi negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, aquele que recebera 2 ganhou outros 2. Porém, aquele que recebera 1 cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Após muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Apresentou-se aquele que recebera 5 talentos, trazendo outros 5, e disse: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que ganhei outros 5 talentos. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te constituirei sobre muito. Vem participar da alegria do teu senhor. Apresentou-se também aquele que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis que ganhei outros 2 talentos. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te constituirei sobre muito. Vem participar da alegria do teu senhor. Apresentou-se também aquele que recebera 1 talento e disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e recolhe onde não espalhastes, eu tive medo e fui esconder teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Seu senhor, porém lhe disse: Servo mau e covarde, sabia que colho onde não semeei e recolho onde não espalhei? Devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, para que, ao regressar, eu recuperasse com juros o que é meu. Portanto, tirai-lhe o talento e dai àquele que tem 10. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Pesado, né, gente? Pesado, porém é real, né, Augusto? Nossa, muito interessante. Quanta coisa boa que tem aqui, né? Instruções, ensinamentos. Muito, gente, muito. Ao começar sobre talentos, né? O que são esses talentos? A gente pode identificar, é uma medida de moeda, vamos assim dizer, de prata daquela época. Como se fosse um dinheiro, né? Uma espécie de medida do dinheiro naquele período, né? No tempo de Jesus. Então, neste capítulo 25, Ana, Jesus está pregando e dizendo ali aos seus discípulos como que é o reino de Deus. O reino dos céus, ele é como? O reino dos céus é o reinado de Deus. Certo. É o reinado do amor, da justiça, da fraternidade, da igualdade. Aquilo que Jesus veio inaugurar e fazer aqui na terra. Iniciar o reinado de Deus, na qual nós, até hoje, somos convidados a sermos participantes desse reino, construtores,
pela força do Espírito Santo. Então, para exemplificar com qual atitude nós devemos encarar essa grande tarefa, ele usa esse exemplo de homens que receberam bens e que se colocavam numa atitude de responsabilidade, de discipulado, de trabalhar pelo que receberam. Certo. Nós vemos que um imediatamente começa a negociar e vai trabalhar, outro também. E um, entre eles, pega o que recebeu e já cava um buraco na terra e enterrou. Ou seja, né? Aqui a questão é, o que nós fazemos com o que recebemos? Exatamente, gente, porque assim, né? O dinheiro, assim como os talentos, é fruto do nosso trabalho. Então, como que a gente age com ele? A gente age com inteligência ou a gente vai agir com descaso? Porque você não pensar no seu futuro, ou seja, você não poupar para o amanhã, você, de certa maneira, está negligenciando, né, o cuidado das suas finanças, porque poupar é importante. Então a gente tem que entender que como a gente despendeu um tempo, foi trabalhar, né, numa atividade para ter uma renda, a gente tem que cuidar dela com sabedoria, que é o que eu vejo que está sendo dito aqui, né? E o que chama atenção aqui, o texto sagrado, é que às vezes a excessiva preocupação pode gerar uma atitude de ociosidade, de indiferença, de não cuidado com aquilo que nós recebemos. Por medo, às vezes, né? Como é o caso aqui. Isso. É o caso das pessoas que talvez não guardem mais dinheiro, como meu avô, né? Ou guardem em casa. Porque se a pessoa, por exemplo, guarda em casa, ela tá perdendo dinheiro pela inflação, gente. Porque vocês pensem aí, quanto que custava um Kinder Ovo há 3 anos atrás? Se vocês tivessem guardado há 3 anos atrás dinheiro para comprar o Kinder Ovo hoje, vocês iam conseguir comprar? Não, né? Para comprar uma Coca? Não. Eu uso esses itens porque são coisas que subiram muito, né? Você consegue se lembrar o preço. Então, se a gente guarda, né? No caso dos tempos antigos, mudou a moeda. E hoje em dia a gente perde o valor do dinheiro pela inflação. Então, até o que você tem, você acaba perdendo por um medo, né, Augusto? Às vezes. Exatamente. E, numa linguagem bíblica, a vocação recebida de Deus, ela precisa ser colocada a serviço. Certo. Aquilo que nós ganhamos, então, na lógica de Jesus, o reino de Deus, o segredo está na doação, no serviço. Então, dividir é multiplicar. A lógica de Jesus, quanto mais você se doa, mais você recebe. Por isso diz que se você foi fiel no pouco, lhe vai ser confiado mais. Todo aquele que tem será dado. E será dado ainda mais. E aquele que não tem, o que ele pensa ter vai ser tirado. Por quê? A atitude de indiferença, ociosidade, de não cultivo, não gera frutos. Não. É assim como a nossa relação com o dinheiro. Se você não pensa no seu futuro, não consegue poupar, você não consegue investir, você não vai ter frutos desse dinheiro, né? Que seriam os juros ao longo do tempo. E você corre o risco até de perder o que você tem se você deixar lá o dinheiro na sua casa, né? Como a gente já falou antes. Então vejam, gente, quantas coisas a gente pode aprender aqui. E diante disso, né, Augusto, é muito importante a gente enfatizar a importância da educação financeira, que é a educação financeira à luz aqui da palavra que a gente ouviu, que tem aqui, tudo isso aqui é educação financeira para mim, gente. Eu enxergo educação financeira nessa parábola. Então, a educação financeira, ela vem nos iluminar, ela vem nos trazer informações que é pra gente refletir. Primeiro, começar a refletir, né, Augusto? Primeiro passo. Por que talvez a gente não tenha, não poupe, não consegue poupar? Talvez seja por isso. Também tem outros fatores que a gente vai falar outros dias, mas a educação financeira é importante porque ela pode nos trazer informações e ferramentas que nos incentivem a mudar hábitos, né, Augusto? É verdade. Isso se tratando da pessoa com ela mesma, da sua família, da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade. A educação financeira ela tem impactos profundos e de maneira transversal na sociedade civil. Com certeza, gente.
E é isso, o episódio de hoje é um episódio bem reflexivo. A gente quis resgatar aí um pouquinho da história do Brasil e também aqui um texto bíblico, né, uma parábola de Jesus que nos faz refletir aí a importância de poupar, ou seja, de cuidar bem do que a gente ganha, pensando no hoje, pensando no amanhã e também, né, da educação financeira ter que estar presente na nossa vida para nos ajudar. E você gostou do nosso episódio? Se curtiu, compartilhe com seus amigos, familiares. Nós agradecemos por você estar conosco até esse momento. Muito, muito obrigado, queridos ouvintes. Não se esqueçam, tá? De divulgar, compartilhar, mandar sugestões, de ouvir aí pra gente alcançar os 1000, tá bom? Um grande beijo pra vocês, uma boa semana. E lembre-se sempre, Educação financeira é educação para a vida.